Se a gente pudesse colocar um nome, eu queria colocar o nome da mensagem hoje, que nos impede de sermos conquistadores. Quero dizer para vocês que não é começar dizendo que não é uma mensagem aí aonde a gente tudo pode, mas nós precisamos ser conquistadores daquelas coisas preciosas que o Senhor tem para nós. A gente tem perdido muito isso nos nossos dias. Esse ano começou, eu estava de férias, foi o primeiro ano que a gente passou fora da igreja, o Natal e o Ano Novo. Depois de 15 anos aqui aí na frente da igreja, a gente passou o Natal e o Ano Novo fora da igreja. Mas uma das coisas que eu me peguei pensando é: o que eu posso melhorar nesse ano que está começando? O que eu posso fazer diferente? Nós já estamos aí bem adiantado, quase no final do ano, mas naquela altura eu fiquei pensando nisso, né? Eu não posso crer que o Senhor quer de mim só isso que eu tenho feito no dia a dia, que está bom do jeito que está. Eu quero melhorar em várias áreas da minha vida, e às vezes a gente perde um pouquinho sobre isso. Efésios 1:3, não é o meu texto principal hoje, ele fala assim: bendito seja Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E aí essa declaração, ela surgiu, na minha mente por causa desse anseio de conquistar mais do Senhor. Está pouco. Deus, eu quero mais do Senhor para a minha vida nesse ano. Quero desfrutar mais do Senhor. E eu sou muito grato a Deus porque Ele tem me dado. Sou muito feliz com o Senhor, pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de ter uma casa, de ter uma família, de ter as coisas que o Senhor me dá no dia a dia. Mas falou: Senhor, eu não quero mais, eu quero mais do Senhor. Sou grato, mas eu ainda quero experimentar mais do Senhor. Eu acho que tem mais conquistas pela frente. Olhando para trás, parece que foi ontem que eu cheguei aqui na igreja, tínhamos um grupo de irmãos aqui, nos primeiros cultos, mas já se passaram quase 16 anos, em janeiro completa 16 anos. Eu falei: Senhor, quais conquistas o Senhor tem para nós? Eu fiz alguns compromissos aí, será que eu tenho cumprido esses compromissos com o Senhor durante essa caminhada? E fui meditando, e aí cheguei em várias situações da Bíblia. Esse livro, ele mexeu muito comigo, e a gente vê que tem algumas coisas que muitas vezes nos impedem de que nós sejamos conquistadores, algumas situações que nos atrapalham no nosso dia a dia. E aí Deus foi mostrando, olha, vai nesse caminho. Às vezes ocorre de nós nos acomodarmos com as pequenas conquistas que a gente tem, e é muito fácil acomodar. Tá bom desse jeito, tá do jeito que tá legal. E aí, quando eu vou para o texto aí de Deuteronômio, que é o meu texto base, esse aí de 21-30, eu queria ler para os irmãos. Queria pensar com vocês nesse texto. Deuteronômio 1, a partir do verso 21. Vou estar lendo na NVI. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Subam e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente para espiar a região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos, a quais cidades iremos. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Então eles partiram e subiram a região montanhosa. Chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa.
Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o Deus de vocês. Queixaram-se nas suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Os nossos compatriotas nos desanimaram, quando disseram que o povo é mais forte e mais alto do que nós, que as cidades são grandes e fortificadas, com muros que vão até os céus, que até mesmo viram ali anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. O texto, se você for seguindo e vai caminhando nele, ele é muito jóia, porque você vê os feitos do Senhor, as coisas grandiosas que o Senhor fez pelo povo de Israel, e eles se acomodaram. Tanta coisa aconteceu, meus queridos, mas o povo estava acomodado. As palavras ditas por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam à beira da terra prometida, Moisés está explicando porque eles até então não tinham conquistado nada. Tinha algumas situações que estavam atrapalhando. Deus deu uma promessa, que a terra ia ser uma grande bênção, e toda aquela geração perdeu a oportunidade de conquistar, toda ela. A Bíblia fala que só daquela geração só entrou Josué e Caleb. Há muitas coisas que nos impedem de viver o melhor de Deus para nós nesses dias. Você tem experimentado o melhor de Deus? Eu queria com esse texto ver aí, para que nós possamos conquistar o melhor de Deus que está por vir. Deus tem algo para nós. Nós não podemos nos acomodar. Não está bom do jeito que está, né? Nós precisamos sair das tendas, meus irmãos, e ver os milagres acontecendo. Os milagres vão acontecer na nossa vida. O melhor de Deus, o melhor para a minha vida, o melhor para a minha família, o melhor para a igreja, ainda está para ser conquistado, amém? Nós não podemos nos acomodar. Israel estava às portas da terra prometida. Muitos de nós também estamos diante da promessa de Deus, e nós ainda não tomamos posse do que Deus tem para nós. Mas a pergunta é: o que nos impede de conquistar? O que está nos impedindo? O texto aqui de Deuteronômio 1, ele dá para nós, ele nos mostra 4 barreiras que nós precisamos aprender, e eu queria destacá-las para nós nessa noite. A primeira é a nossa falta de disposição. A gente podia ter deixado só a palavra disposição aí, eu quis colocar no slide, só para a gente pensar, né? Falta disposição na gente. Um cristão, ele tem que ser alguém esforçado, que persegue os alvos sem desanimar. Não pode ser qualquer coisinha deixar você desanimado, triste. Certa ocasião, Jesus falando para as pessoas, ele fala: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Lá em Lucas 9:62. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem falado. Nós não podemos olhar para as coisas que não aconteceram. Temos que olhar para frente. O autor da carta de Hebreus, ele escreve isso: nós não somos gente que volta atrás e se perde, porque nós precisamos olhar para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, o autor de 13 cartas no Novo Testamento, e ele escreve uma delas a respeito da sua missão, e disse: é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. Queridos, para realizar a tarefa do Senhor é que nós trabalhamos e labutamos o tempo todo, é olhar para Ele. Ele trabalha isso em Colossenses, lá 1:29, falando: olha, eu preciso me esforçar mais, né? E aí, quando você olha para Paulo, e ele traz algumas coisas bem importantes para nós, né? Ele apanhou, ele foi preso,
ele passou necessidade, ele passou por naufrágio, mas ele fala: eu tenho um propósito na minha vida, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso ter disposição, eu não posso desanimar, porque não está fácil. Já parou para pensar se a gente que assiste muita televisão, se você ficar assistindo noticiário todo dia lá na sua casa, você não faz mais nada, nós não temos disposição para nada. Você fala: não vou sair na rua. Quer ver um exemplo claro? Muita gente pode ter olhado e falou: meu Deus do céu, colocou vidro em samambaia, os ladrões vão entrar e roubar. Gente, se nós não olharmos para o que o Senhor tem para nós vamos ficar o tempo inteiro amedrontados, nós não fazemos nada. Nós precisamos olhar para frente, olhar para o Senhor, disposição. Ele trabalha essa ideia. Meu querido, será que você está perdendo a bênção por falta de disposição para lutar pelas coisas do Senhor, para lutar pelas coisas da sua família? As portas que dão acesso às bênçãos não se abrem automaticamente. É bom demais, né? Você chegar lá no shopping, vai andando, a porta, né? Tem até algumas piadinhas aí, né, sobre isso, né? Da criança que fica, aí a porta abre, aí ele afasta, ela fecha. Ele fica ali: nossa, mas que coisa interessante é essa? Mas a maioria das portas, elas não abrem automaticamente. Está lá na fechadura, né? Empurra, puxa, né? Aí tem hora que a gente não sabe se aquele puxa é para empurrar ou se é para puxar, né? Aí fica um de lá e o outro de cá. Mas numa igreja, eu preciso olhar para o Senhor e falar: eu preciso servi-lo, eu preciso fazer o melhor, que eu possa fazer diferença. Não basta apenas que eu seja uma boa pessoa, não basta apenas que eu seja honesto, amoroso ou responsável, para as portas se abrirem. Ninguém é abençoado apenas por estar bem intencionado. Você precisa estar disposto a fazer um esforço para a glória de Cristo, né? Não empurrar, tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos muitas vezes empurrar para que as portas se abram. Muitas pessoas estão tendo poucas conquistas porque lhes falta essa disposição para se esforçar, não quer fazer nada. É tão gostoso estar aqui nesse ambiente, né? Climatizado, bom demais. Mas para que isso acontecesse, tinha uma turma que estava aqui 4 horas da tarde. 4 horas, 5 horas eu já liguei aqui para resolver com um deles, já estavam aqui. Queridos, nós precisamos nos esforçar. O reino de Deus é feito de esforços. Às vezes a gente está cansado, fala: não vou para a igreja hoje não. Perdeu a bênção. Deus tem grandes coisas para falar com você. Deus quer fazer algo em nós. Nós queremos entrar na terra, mas nós não queremos trabalho, não queremos luta. Os homens queriam tomar posse. Esse texto eu já preguei nele várias vezes na minha vida, mas toda vez que eu olho para esse texto, eu leio para esse texto e falo: meu Deus, quanta coisa, né? Os caras falam que para carregar os carros de uva, precisava de 2 homens com a vara no meio para carregar o negócio. Como é que eram essas danadas dessas uvas? Era uma coisa extraordinária. Diz que tudo era grande. Eu só penso lá em Itu, né? Quando eu penso nesse negócio, né? Aquelas coisas grandonas. Tinha tem um pastor nosso que ele tem uma casa boa numa cidade do interior aqui, e aí ele posta as abóboras. Gente, eu nunca vi abóbora tão grande. As verduras que dão lá, as frutas que dão no quintal dele, é tudo muito grande. Eu achei interessante porque a Kelly foi conversar com ele: pastor, o senhor nunca mais postou nada das suas verduras? Ele falou: estava difícil, irmão, porque todo dia tinha gente lá em casa para pegar os negócios e eu não estava dando conta, porque o trem era bom. E aqui, Deus falou: entra lá, porque aquela terra é sua.
aquelas frutas são suas, aquelas verduras são suas. Os caras só olharam para os gigantes, só olharam para as dificuldades. Nós estamos desse jeito. Vou entrar no carro para ir lá na igreja para uma programação, vou ajudar um irmão, vou ter que gastar gasolina. A gente só reclama, e a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, mas precisamos trabalhar duro, lutar, se esforçar. Precisamos lutar para ver o que o Senhor tem para nós. Eu acho que nós estamos com uma carência muito grande de pessoas conquistadoras. Por isso estamos vendo muitos lares destruídos, muitas famílias destruídas, porque as pessoas não investem. 2 professores de uma universidade afirmaram que uma nova espécie de homem está emergindo no Ocidente. Uma nova espécie do tipo que come demais, às vezes alimentos errados, e muito mais do que é necessário para o seu gasto de energia, e como resultado adoece facilmente. Sabe como é que eles chamaram esse tipo de homem? Homo sedentários. Homo sedentários. Segundo eles, quer dizer o homem sentado. O tipo de vida que muita gente faz está assim, sentados na condução, sentados no escritório, sentados diante da TV, sentados diante do celular, sentado na frente das telas. Essa acomodação tem impedido muita gente de ser conquistador. Estamos perdendo muito tempo, estamos perdendo as coisas preciosas dessa vida na frente das telas. E os caras falaram: olha, homo sedentários. Isso não é verdade? Quando a gente olha para a gente não assusta muitas vezes? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou me transformando. Muitas vezes é o nosso sedentarismo. Muitas pessoas podem ter gestos de que estão buscando, estão lutando e fazendo esforços para conquistar o melhor de Deus. Como é que conquista o melhor de Deus, pastor? A gente conquista o melhor de Deus, queridos, é nas programações, é nos grupos pequenos, são nas reuniões da igreja. A gente faz tudo aqui pensando em vocês. Para quê? Para conquistarmos o melhor de Deus. Mas eu preciso ter disposição. Precisamos estar com os olhos lá na frente. Não podemos olhar só no natural. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Fantástico, né? Final de semana passado, eu estava falando, essa semana eu quero tirar alguns momentos para assistir as mensagens do final de semana passado. Você que não veio, não participou, queria falar para você: assista, vale a pena, meus queridos, cada uma delas tem algo para nos edificar. Eu quero essa semana assistir todas elas, quero tirar horas de folga para assistir cada uma daquelas com tempo, parando, voltando. Mas uma coisa me marcou no primeiro dia. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, se eu tivesse aprendido isso antes, eu não tinha errado tanto com as minhas filhas. Eu falei: que lição! Estamos perdendo muito, meus queridos, porque não temos disposição. Nós precisamos ir para frente, precisamos olhar. Meus irmãos, busque mais do Senhor hoje, tenha disposição. Precisamos ser mais íntimos do Senhor no dia a dia. Hoje pela manhã, eu e o pastor Tiago, nós saímos andando de sala em sala. Começaram várias turmas no dia de hoje, e o pastor Tiago, todas elas ele falou: olha, eu estou lendo um livro que fala que eu primeiro preciso ter intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, as outras coisas acontecem. Primeiro eu me disponho a estar perto do Senhor, os milagres vão acontecer, as bênçãos vão vir. Isso é coisa natural. Isso não é evangelho da prosperidade, não. Isso é Bíblia. Disposição. Busque mais o Senhor. Você realmente quer o melhor de Deus para a sua vida? Então ponha fim na sua falta de disposição. Lute pelas bênçãos hoje. Busque ao Senhor hoje. Esteja perto do Senhor hoje. Vá pelas madrugadas afora, ore ao Senhor. Levante mais cedo, clame ao Senhor. Leia a Bíblia todos os dias.
Ninguém, meus queridos, que busca o Senhor, leitura da palavra e oração e jejum, fica da mesma forma. É próspero demais em todas as áreas da vida, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. Tenha disposição. Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos: para vivermos melhores para Deus, precisamos dar um basta da nossa rebeldia. E o verso 26 ele trabalha essa ideia. Moisés diz que eles foram rebeldes, ou seja, foram desobedientes a Deus. O verso de 26 fala assim: assim fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Queridos, nós somos rebeldes em tantas áreas. Eu estava pensando nesse texto, falei, meu Deus, quantas áreas eu preciso mudar. Rebeldia é desobediência. Essa pode ser a única explicação para algumas pessoas não serem abençoadas, ou receberem tão poucas bênçãos do Senhor, porque nós somos rebeldes, nós fugimos da vontade do Senhor. O segredo para vencer todas as barreiras e lutas nessa vida é obedecer ao Senhor, é obedecer essa palavra que mexe com a gente. Mas como é que eu obedeço um livro que eu não conheço? Eu preciso buscar, eu preciso vasculhar. Nós estamos tentando como igreja dar ferramentas para que cada um de nós possamos ser crentes que conhecem a verdade, que conhecem a palavra. Cada classe que a gente abre nessa igreja é pensando nisso, para que nós possamos ser mais fortes na fé. Temos o curso de teologia, que bênção. Pastor Tiago sonhou esse curso de teologia por anos, saiu do papel. Que coisa, lista de espera. Meus irmãos, todos nós precisamos conhecer teologia. O que é teologia, pastor? Palavra de Deus viva, boa e saudável. Nós precisamos buscar do Senhor. Hoje, essa igreja, o povo que está nesse lugar, precisamos resgatar esse ensino de obediência. Por quê? Porque Jesus ordenou isso para a igreja. Jesus fala: vão e façam discípulos a todas as nações. Ele falou ensinando a obedecer, porém a obediência deixou de ser ensinada, e nós estamos rebeldes na igreja. É nosso papel. Quando a gente fala em quebrar paredes, a gente não está pensando em coisa bonita. Está linda a nossa recepção, mas quando a gente pensa em quebrar paredes, eu só penso em gente, meus irmãos, pessoas, vidas sendo transformadas para a glória de Jesus. É para isso, a obediência a Ele, falar do amor de Cristo o tempo todo. Tem que ser isso a nossa vida. Não tem outro sentido, não tem outra razão. Ninguém leva nada daqui dessa terra. Eu preciso obedecer. Vão e façam discípulos de todas as nações, meus queridos. Precisamos testemunhar, precisamos obedecer ao Senhor. Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. Esse obedecer é algo tão importante para nós. Quando não obedecemos, perdemos as bênçãos do Senhor. Alguns exemplos só para a gente pensar. Quando desonramos pai e mãe, perdemos a bênção de viver mais anos sobre a terra. Lá em Deuteronômio 5:16, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na vossa terra. Um mandamento, está aí. Não está falando que tem que ser pai bonzinho, não está falando que tem que ser um pai maravilhoso, não, só manda honrar. Outro, se nós não entregamos os nossos dízimos, perdemos as bênçãos. Está lá, é muito claro, né? Perdemos as bênçãos das prosperidades, porque abrimos as portas para a maldição, lá em Malaquias 3, de 8 a 10. E aí eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? O texto fala: mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, todos vocês estão me roubando por isso. Eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida para a minha casa.
ponham em mim a prova, e verão que eu abrirei as janelas dos céus, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Queridos, muitas vezes nós não obedecemos ao Senhor, achamos que eu preciso vir para a igreja, eu tenho que estar aqui, é uma bênção, mas quando é para ver as coisas acontecerem. Eu estava falando hoje de uma igreja, aqui de Brasília, que eles têm uma arrecadação de R$250 mil por mês. Aí alguém falou, eu falei, e eles estão com dinheiro em caixa. Aí alguém falou assim, mas é porque guarda. Eu falei, não é porque guarda não. Eles sustentam mais de 100 missionários por mês. Mais de 100 missionários, vocês sabem o que é isso? Muitos deles integralmente. Queridos, é uma matemática muito maluca. Eu nunca consegui entender a matemática de Deus, mas quanto mais eu contribuo, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu contribuo, mais Deus nos honra. É incrível isso. Mas por quê? Obediência. Aí alguém vai falar aí, pastor, no Novo Testamento não fala de dízimo. Como que não fala? O Novo Testamento ele fala de uma forma muito clara, que nós não temos que dar, não é 10%, não, é tudo que nós temos. Tudo que nós temos agora é do Senhor. É isso, meus queridos, é o coração. Mas muitas vezes nós estamos olhando as coisas erradas e nós não obedecemos. E aí nós prejudicamos a nós mesmos, porque nós não obedecemos ao Senhor. Outro, quando nós prejudicamos o nosso corpo com vícios, prostituição, tantas coisas erradas, somos destruídos. Certamente você sabe que nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que eu não vou cuidar desse templo? Como é que eu não vou cuidar bem desse corpo? Eu preciso fazer isso para a glória do Senhor. Alguém aqui acha que pode destruir o templo do Espírito Santo, que é você? Você está desobedecendo ao Senhor. O templo de Deus é santo e nós somos o templo do Senhor. Tem um ditado por aí popular que é muito interessante: quem não obedece, ninguém sabe. Quem não obedece, meus irmãos, padece. É um ditado popular. Quem não obedece, padece. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. É verdade. Vamos usar essa sigla e obedecer. Se algum de nós é do tipo de pessoa que só obedece a Deus quando dá vontade, vai ser duramente repreendido pelo Senhor. Tenho plena certeza disso. Nós precisamos obedecer a Deus, quer tenhamos vontade ou não. Obediência não é uma opção, é um mandamento. Os militares entendem isso muito bem, Eles cumprem ordens muitas vezes que eles acham absurdas, mas eles foram treinados para obedecer os seus líderes. Precisamos obedecer o nosso líder, que é o nosso Senhor e Salvador. Lá em Eclesiastes 12:13, chamado um dos livros de sabedoria, diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi por isso que fomos criados. Tem um autor aí, que ele fala em um dos seus livros, que todo dia, toda tarde, a sua mãe mandava ele ir comprar pão na padaria. Ele disse que tinha dia que dá uma vontade nele de falar assim: eu não vou hoje não. E ele disse que perdeu. Ele fala lá no livro que ele deve ter ido a essa padaria pelo menos umas 1.337 vezes comprar pão. Mas ele disse que todo dia ele ia, porque ele sabia que ele tinha de obedecer, porque se ele não obedecesse também, ele ia levar uma surra quando ele chegasse em casa. Eu ia todo dia na padaria à tarde, era top. 3 horas da tarde, estava o dinheirinho separado para ir na padaria. Nossa, era muito bom, meus irmãos, mas eu ia com tanta alegria, porque eu sabia que eu ia poder comer 3 ou 4 pães na hora que eu chegasse da padaria.
Criança, né, adolescente, ali, chegava com a sacola de pão. Era bom demais, né, chegar. Nunca questionei isso, nunca não tive vontade, porque eu queria comer o pão. Mas o autor, ele tinha esse problema. Ele falou, mas eu nunca deixei de ir. Meus irmãos, quando você segue a Bíblia e você obedece, é bom demais. Você obedece sem questionamento, você não vai precisar ser disciplinado pelo Senhor, em nada. Precisamos, mesmo que não tenhamos vontade, precisamos obedecer a palavra. Comece a ter vontade de obedecer, amém? O melhor de Deus é conquistado quando damos um basta na nossa rebeldia, e nós somos rebeldes em tantas áreas, casamento, criação de filhos, no trabalho. Meus queridos, dá um basta nisso hoje, fala, não, a partir de hoje eu quero ser diferente. O Senhor me manda ser uma boa esposa, o Senhor me manda ser um bom esposo, o Senhor me manda ser um bom pai, e eu vou ser o melhor dessa terra no meu lar. O Senhor me manda ser um bom trabalhador, o Senhor me manda ser um bom patrão, e eu vou ser o melhor, porque isso é obedecer ao Senhor, meus queridos. Quer comais, quer bebais, quer qualquer coisa que vamos fazer, precisamos fazer para a glória do Senhor. Então tudo é para Ele. Pensando nisso, o que mais nós podemos pensar nesse texto? Terceiro lugar, parar com a murmuração. Talvez a palavrinha aí é só murmuração, tá? Sabe o que é murmurar? É quando a gente fica falando, queridos, tudo, né? Passa um carro na frente, a gente está murmurando, né? Alguém entrou na nossa frente ali na fila, na hora de sair para pegar. Nossa, olha aqui, ó, olha tanto que ficou bonito isso aqui. Mas vocês olharam a parte de cima das vidraças, está tudo suja. Está suja. Eles inauguraram com a parte de cima das vidraças suja. A gente dando a murmurar. Mas ninguém ficou aqui sabendo que os pintores saíram daqui 4 horas da tarde, e a gente se matando para lavar o piso, lavar a parte de baixo dos vidros, mas a gente dando a murmurar porque a parte de cima está suja, mas você não veio ajudar. Queridos, nós precisamos parar de murmurar. Não é a linguagem do cristão. Precisamos parar de ser crentes murmuradores, reclamar de tudo e colocar a mão na obra e na seara que é do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, né, se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés, está escrito assim: nem murmureis como o povo, como alguns daqueles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, a murmuração destrói você, destrói sua casa, destrói sua igreja. Tem gente que você conversa, meu Deus, é ruim demais, a pessoa só reclama, nada está bom, tudo está errado. Olhe para frente, seja diferente. Quer ser destruído? Não, para de murmurar. A destruição, né, a causa do anjo destruidor aí, exterminador, o anjo da morte, né? Meus queridos, muitas vezes nós estamos passando por isso. Tira os olhos da murmuração, para com isso. Nossa murmuração, você sabe o que ela é? Ela é uma orquestra sinfônica para o diabo. Mas ele fica feliz demais. Igual eu estava ontem, feliz, com a nossa camerata aqui na frente, tocando aqueles instrumentos lindos, maravilhosos. O diabo fica muito feliz quando você murmura. Isso é música para os ouvidos de Satanás. Mulher, para de murmurar. Homem, para de murmurar. Jovem, para de murmurar. Faça o melhor para o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Pensa comigo, alguns meses atrás, tinha um monte de gente reclamando que estava chovendo demais. Pastor, chuva todo dia. Pastor, minha casa está mofando. Pastor, não sei o quê.
e tá. Aí agora, pastor, meu nariz está sangrando, está seco demais, poeira demais. Meu Deus, isso é murmuração, queridos. Que coisa louca. Aí, pastor, eu não gosto de frio de jeito nenhum. Aí vai passar as férias lá em Campos do Jordão. Aí vai lá nos lugares mais frios do Brasil para passar as férias. Mas não gosto de frio. Estava reclamando esses dias. Nós precisamos parar com isso. A murmuração contra Deus, contra a vida, contra os líderes, contra os políticos. Nós murmuramos de tudo o tempo todo. Para. A palavra de Deus ensina que você abra as portas dos espíritos destruidores a entrarem na sua vida. Faça a diferença, não reclame. Você quer conquistar o melhor de Deus? Então pare de murmurar. A vontade de Deus é que aprendamos a viver agradecidos em qualquer situação. Eu ouvi um textozinho do André Mendonça ontem, achei muito jóia, 8 minutos só, de uma pregação dele lá na igreja presbiteriana, na qual ele é pastor. Mas eu achei ele interessante, porque ele estava falando, olha, eu estava, há 7 anos atrás, eu estava num culto, diferente desse nosso, uma igreja tradicional, e ele estava numa igreja pentecostal, e aí ele disse que o pastor estava pregando, ele estava na galeria em cima, e alguém falou, e o pastor pregando, usando o texto, e estava muito bom, mas ele falou, não, mas não é a mensagem que eu quero ouvir não. E aí ele disse que começou ali, ouvindo aquilo, mas o homem pegou e apontou para a galeria, você que está aí em cima, ó. Ele disse que no coração dele vinha aquele negocinho nessa mensagem. Aí de repente o homem aponta, você que está aí em cima. Eu falei, será que sou eu? Deus está falando que nessa galeria Ele vai tirar um homem que vai mudar as leis dessa nação. Aí ele falou assim, eu nunca pisei em Brasília, não pode ser eu. Nasci em interior de São Paulo, moro em Londrina. E aí o homem continuou pregando, falando, você vai ser usado por Deus para mudar algumas coisas nessa nação. E ele falando nesse texto, 7 anos depois, da onde que aquele homem podia pensar que ele estaria no Supremo Tribunal Federal? Queridos, Deus quer mudar a história de muitos de nós aqui, como mudou do André Mendonça ali. Deus quer fazer diferença na sua vida, mas para de lamentar, para de resmungar. Deus quer fazer através da sua vida. Olhe para o Senhor, sejamos agradecidos. A vontade de Deus para nós, lá em 1 Tessalonicenses 5,18 é, sejam agradecidos ao Senhor, em todas as ocasiões, isto que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo. É isso que Deus quer de nós, que sejamos agradecidos por tudo, pela nossa casa, pelo nosso carrinho velhinho. Nossa gente, ó, pensou lá, minha pampinha, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Que sejamos agradecidos ao Senhor, sem murmuração. Não chores pelas coisas terem terminado. Não chore, não chore. Sorria, porque um dia elas existiram. Terminou, passou, mas um dia existiu, e foi o Senhor que te deu. O mais saudável é o que Deus quer, não o que você quer, amém? E por último, um último conselho, para viver o melhor de Deus para nós, precisamos ainda lançar fora todo medo, todo medo. Verso 28 fala isso. O medo, alguém disse que é uma derrota antecipada. Deus está falando para você fazer algo, você está com medo, você já fala, não vou fazer, está errado. Quantos de vocês aqui domingo passado, quando eu falei que a gente ia derrubar a parede e ia entrar por lá essa semana, falaram, não vai dar certo, o pastor é doido,
sei disso. Deu certo. Queridos, nós não podemos ter medo. Precisamos olhar para frente. Quando temos medo de enfrentar as situações e os demônios que estão por trás delas, somos impedidos de avançar. Deus quer que você avance. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E nós podemos aprender isso, e precisamos aprender isso. Sabe o que é medo? É a falta de confiança de que Deus é que está no projeto. É falta de fé. Com Deus no barco tudo vai bem. É isso. Com Deus no barco, o meu lar vai ser o melhor lar do mundo. O meu trabalho vai ser o melhor trabalho do mundo. Ele precisa estar no barco. O medo impede que o sobrenatural de Deus opere a nosso favor. Lá em Tiago, não o nosso Tiago aqui, o Tiago 1, 6 e 7, fala: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. É forte demais, né, esse texto? Deus não age em quem está em cima do muro e na dúvida. Não tenha medo de servir ao Senhor com o que há de melhor na sua vida, meu querido. Vá para frente. Não tenha medo de falar do amor de Jesus para as pessoas que falam: isso aí não presta. Não, presta sim, porque Cristo morreu para salvar o pecador. Não tenha medo. Vamos embora. As igrejas muitas vezes se acovardam. Tem uma história de uma igreja que o culto era quinta e domingo. O culto daquela igreja era só quinta e domingo. Mas tem um motivo. O templo, do lado do templo, tinha um centro de Umbanda. Do lado. Uma placa na frente falava assim: reuniões, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. 5 dias da semana. Enquanto isso, a placa da igreja anunciava cultos, quinta e domingo. Exatamente os 2 dias deixados livres pela macumba. A macumba tomou conta do negócio. O pastor não tinha ousadia, porque ele achava que não conseguia. Aquela igreja teve medo de conquistar espaços maiores e fracassou. Foi um artigo de um jornal. Precisamos estar atentos, meus queridos, aonde eu estou entrando. O inimigo tem tomado a frente das coisas, ou eu estou indo à frente porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, o melhor de Deus ainda está para ser conquistado. Não podemos ter medo de encarar as coisas que vão vir pela frente, os desafios. Olhe para eles e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Deus quer te usar, meus queridos, para a proclamação do Evangelho. Seja ousado, não tenha medo de abrir a sua boca, não tenha medo de estudar, de aprender a palavra. As pessoas vão se render a Jesus através da sua vida. Seja um ganhador de almas. Presta atenção. Um relacionamento intenso com Deus é que destrói todo o medo que há em nós. Um relacionamento intenso com Deus é o que destrói todo o medo que há nas nossas vidas. Olhe para o Senhor, olhe para Ele, pense nisso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diz Paulo lá em Timóteo: o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Temos que ter prudência? É claro. Vou fazer isso e tal. Pastor, já vamos derrubar essa parede aqui. Eu falei: está doido? Não tem recurso ainda não, calma. Tem que ser prudência. Queridos, precisamos estar atentos. Quando ganhamos intimidade com Deus, sentimos os braços de Deus por baixo de nós em tudo que vamos fazer. Ele nos conduz no caminho correto, na direção correta. Mas eu preciso estar muito próximo dEle.
Você não precisa ter medo. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir novamente. A Bíblia usa a palavra não temas 365 vezes. Você tem uma palavra não temas para você usar 365 dias da sua vida, durante o ano todo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, meus queridos, não temas, eu estou com você. Meu querido, não temas, não tenha medo. O medo nos impede de sermos conquistadores. Lança fora todo medo e você vê as coisas se abrindo na onde você andar. Se a sua companhia favorita é alguém mais medroso que você, mude de companhia. Você precisa andar com alguém que vai levar a gente para frente, com gente corajosa. 2 viajantes estavam andando de bicicleta. Vou contar aquela história nossa não, viu? 2 viajantes estavam andando de bicicleta. A bicicleta é por minha conta. E aí, acho que eu vou contar é ela mesmo. 2 viajantes andando de bicicleta. Aí veio uma onça. Veio uma onça. Um correu e subiu na árvore. O outro desceu da bicicleta e se fingiu de morto. A onça veio no que estava deitado no chão, deu uma cheirada no ouvido do cara que estava deitado e foi embora, porque quando a pessoa está morta, está lá inerte, a onça não vai mexer com ela, né? Foi embora. O cara desceu da árvore correndo, o companheiro dele, e aí falou: o que a onça falou no seu ouvido? Não anda com gente medroso, que é perigoso. Queridos, muitas vezes a gente está desse jeito. Só anda com gente que leva a gente para baixo, só puxa para baixo. E aí é complicado. Lança fora todo medo, o Senhor está com você. O Senhor vai fazer diferença. Quero concluir pensando com os irmãos algumas coisas nessa noite. O que está impedindo você de conquistar o melhor de Deus nessa terra? De andar com Jesus? O que está impedindo você? É falta de disposição? É rebeldia? É murmuração? É o medo? Isso está te travando? Hoje é dia, meus queridos, de romper essas barreiras, largar para trás, falar: eu quero servir o Senhor com o melhor que há em mim, porque tudo vai mudar. A Bíblia fala que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas no dia a dia. E aí vamos embora. Você tem sido rebelde? Para. Você tem murmurado o tempo todo de tudo e de todos, tudo. Sua casa é um inferno, porque você só lamenta, só resmunga, só lamenta. É hora de mudar. Será que você está com medo de ver as coisas acontecendo? Hoje é dia de romper essas barreiras, meus queridos. Hoje é dia de você declarar: eu vou conquistar o melhor de Deus para a minha vida, porque eu vou estar íntimo com Ele. Lembre-se, a maior conquista não é bênçãos materiais, muito pelo contrário. Eu não falei disso aqui hora nenhuma, mas a presença de Cristo no seu coração, essa é a maior bênção. Sem Ele, toda vitória é vazia. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, meu querido, quero falar para você que você está desperdiçando o seu tempo. Hoje é dia de se render aos pés de Jesus. Hoje é dia de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor e Salvador. Ele quer cuidar de você. Se você esteve distante de todos esses pontos que eu coloquei aqui nessa noite, hoje Jesus quer mudar a sua história, porque Ele morreu por mim e por você para mudar a sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus e começar a viver
como um verdadeiro conquistador, hoje é o tempo. Essa mensagem é para quem está aqui há muitos anos e para quem vem pela primeira vez, ou você que está por aqui, mas ainda não entendeu esse propósito do Senhor. Seja um conquistador. O que tem impedido você de ser esse conquistador? É falta de disposição? Põe fim nela. É rebeldia? Dá um basta para ela. É murmuração? Pare com ela. É medo? Fora com ele. Só podemos conquistar o melhor de Deus, meus queridos, se arrependermos dos nossos pecados e deixarmos que Ele governe as nossas vidas. Esse é o tempo. Quer fazer isso hoje? Quer fazer isso agora? Não vou pedir para ninguém ficar de pé, não. Abaixe sua cabeça aí onde você está. Se você está fazendo essa oração de entrega para Jesus, entregando a sua vida pela primeira vez, na hora que nós saímos lá fora, nos procure, nós queremos orar por você. Procure eu, os pastores Tiago Santos e Tiago Padre, procure os presbíteros, queremos orar por você. Mas você que entendeu essa mensagem, está aqui há muito tempo, na igreja, e está vivendo essa vida de murmuração, de falar o tempo todo, de rebeldia, muda de atitude, querido, faz a diferença. O reino de Deus só vai ganhar com o que você está fazendo, a sua família só vai ganhar com esse compromisso que você está fazendo hoje. Mude a história da sua casa. Você é o responsável pelo seu lar, homem, mulher, jovem. Mude o seu lar com esses princípios. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero nessa hora agradecer a Ti pela forma tão especial que o Senhor fala conosco. Pedir a Tua bênção, pedir a Tua direção, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu quero orar pedindo a Tua direção nessa hora, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.